princípio, as impressões de reflexão podem dividir-se em calmas e violentas, dizendo as primeiras respeito à apreciação estética, beleza e deformidade, e as segundas às paixões. Mas, como o próprio Hume o admite, a distinção é ambígua. A minha sugestão de que o livro 2 pode ser entendido como uma estética repousa fortemente na equivocidade dessa distinção. Se a distinção fosse efetivamente radical e não sofresse de ambiguidade, então o livro 2 não poderia, de facto, ou pelo menos nominalmente, ser entendido como uma estética. Não creio, no entretanto, que tal seja o caso, e espero que o que vem a seguir me dê razão. Prazer e dor dão lugar às paixões diretas: desejo, aversão, mágoa, alegria, esperança, medo. E investem-se objetalmente nas paixões indiretas, que são impressões de reflexão e que se constituem em dois pares: orgulho, humildade, em que somos nós mesmos o objeto da paixão, e amor, ódio, em que o objeto são os outros. Comecemos pelo primeiro par. É ele que se encontra na origem da nova ideia do eu, uma ideia que quer deixar o livro 1. Aquilo que podemos chamar o eu estético é produzido pelo par orgulho-humildade. Ele é inventado pela paixão. Veja-se a diferença por relação ao eu abordado no livro 1. A imaginação é aqui eminentemente operatória. Ela não necessita já ser ativada pelo costume para produzir a crença. A tendência ao prazer acompanha-a naturalmente. O eu estético é o eu da paixão, o objeto da paixão indireta do orgulho. Ele não participa já da natureza abissal e fictiva do eu do livro 1. É o eu da intuição, não o eu da existência. O espírito, no prazer estético, vive no orgulho. Dado o contexto extraordinariamente sociabilizado, como é bem sabido, da estética humiana, não surpreende que a crença estética seja, por assim dizer, uma crença orgulhosa. Tem-se orgulho naquilo que nos pertence. Não se trata de uma relação de ex-idade, mas sim de uma relação interna, uma relação de inerência. A qualidade que me pertence e da qual me orgulho faz parte de mim. Lidamos com relações não representativas. As paixões, impressões secundárias ou de reflexão, são não representativas, contrariamente às ideias. Por isso mesmo, não podem, num sentido importante, errar, já que o erro supõe um fracasso na representação. A crença estética é uma crença não representativa e, no essencial, insuscetível de erro. Amor e ódio significam uma aplicação do par prazer-dor inversa à que resulta no par orgulho-humildade. As paixões são agora projetadas no exterior. Os outros são objetos de paixões idênticas àquelas que nós próprios experimentamos quando nos constituímos como objetos. Eles são construídos por essas paixões. Mas neste segundo par, lidamos com algo de incompleto que nos leva, contrariamente ao par orgulho-humildade, à ação. Essa construção dos outros faz empatia. Imaginamos no outro um prazer com aquilo que lhe pertence, idêntico àquilo que nós próprios experimentamos com aquilo que possuímos internamente. Mas trata-se aqui daquilo que poderíamos chamar uma simpatia de semelhança e não uma simpatia de contiguidade, como aquela que, vê-lo-emos, não o iremos ver, aparece no livro 3. A crença estética não exige o tipo de mediações que exige a crença moral. Somos sensíveis à semelhança, relação estética fundamental, entre nós e os outros, tal como somos sensíveis à semelhança entre os fenómenos naturais, só que num plano naturalmente mais profundo. Cito: todas as criaturas humanas se relacionam connosco através da semelhança. Por isso, a afeição e a comunicação, a sensibilidade são possíveis. E, ponto importante, o fenómeno da simpatia age de forma inconsciente a ter uma ideia numa impressão pela força da imaginação. Mais uma vez, tal como atribuímos realidade aos fenómenos sem nisso precisarmos de pensar. A simpatia, lembremo-lo, possui uma grande influência no nosso sentido da beleza. Ela permite-nos ter prazer com os objetos que pertencem aos outros. Dito de outra maneira, com os objetos ou as qualidades que se encontram em relação interna com os outros. A simpatia estética, a simpatia de semelhança, alarga o círculo das relações internas. O prazer e a dor são partilhados e é essa partilha que designa justamente a experiência estética. Partilhamos as afeições dos outros. Os textos onde Hume fala ex professo de estética,
ou do que no seu sistema lhe faz haver, o criticismo mencionado na introdução ao tratado, insistem profundamente no horizonte de sociabilidade do gosto. A beleza, um poder misterioso que nos provoca um sentimento de prazer. Note-se como Hume fala aqui tranquilamente de poder, algo onde a absoluta exterioridade dos objetos o impedia de tal, designa de uma certa maneira o ideal da sociabilidade e de uma certa forma o ideal da sociedade. Por isso o prazer não partilhado sabe mal. Mas quando se trata verdadeiramente da sociabilidade existente, a ação do princípio de simpatia é naturalmente mais frouxa do que no plano estético. A simpatia de contiguidade não é a simpatia de semelhança. Esta distinção entre simpatia de contiguidade e simpatia de semelhança, que não é, volto a insistir, pacífica, parece-me importante. A simpatia estética é uma simpatia de semelhança, a simpatia moral é uma simpatia de contiguidade que exige a presença benéfica ou ameaçadora dos outros. Esta última, a simpatia de semelhança, vive no registro da evidência. A beleza, com efeito, as características da evidência e o prazer é imediato. Como escreve Hume, a verdade é disputável, não o gosto. O que existe na natureza das coisas é o padrão do nosso juízo. O que cada homem sente de si mesmo é o padrão do sentimento. As proposições da geometria podem ser provadas, os sistemas em física controvertidos, mas a harmonia do verso, a ternura da paixão, o brilho do espírito, o wit, devem dar um prazer imediato. Há certamente necessidade de algumas mediações, já que o sentimento da beleza se enquadra no projeto de sociabilidade. O princípio de semelhança faz apelo ao princípio de contiguidade. Como eu disse, os três princípios jogam, certamente, no interior de cada um dos livros, havendo, no entanto, um princípio que comanda todos os outros. O princípio de semelhança faz apelo ao princípio de contiguidade. A presença dos outros, próximos de nós, tende a moderar e a corrigir os eventos de associação estética. O princípio de contiguidade, mantendo subordinado ao princípio de semelhança, que assegura a internalidade da relação estética, também é operatório em estética. Ele manifesta-se, como antes o indiquei, através da figura da argumentação. Mesmo que a beleza radique num sentimento, ela é, no entanto, suscetível, sobretudo quando se trata das belas artes, de correção através de argumentos. Cito: algumas espécies de beleza, em particular as espécies naturais, inspiram a nossa afeição e aprovação logo que as vemos. E quando não produzem esse efeito, é impossível que qualquer argumento, reasoning, recomponha a sua influência, ou as adapte melhor ao nosso gosto de sentimento. Mas em muitas ordens de beleza, particularmente nas das artes mais elevadas, finer arts, é necessário empregar o raciocínio para experimentarmos o sentimento conveniente. E uma falsa satisfação pode frequentemente ser corrigida e reflexão. Este ponto é importante e encontra-se associado com a sociabilidade estética. A importância da comunicação estética dificilmente poderá ser sobrevalorizada em Hume. A crença estética dá-se num contexto social. A beleza é um elemento de sociabilidade. Por isso, as suas regras, os seus padrões, são contextuais sempre que se referem à sociedade. Sempre se referem à sociedade. E para apreciar devidamente uma obra de arte, o crítico deve saber pôr-se no lugar da audiência a quem ela era primitivamente destinada, adotar o bom ponto de vista, tema fundamental da estética humeana, tal como do preconceito, que a adoção do bom ponto de vista deve combater. Eu faço notar que há muitas semelhanças neste domínio entre Hume e Wittgenstein. A estética wittgensteiniana também é uma estética que exige a contextualização. Wittgenstein repete-o vezes sem conta. É preciso conhecermos as regras locais das práticas estéticas de uma determinada sociedade para podermos perceber o que é a beleza para essa sociedade e como é que a arte se pratica nessa sociedade. Quero isto dizer que para atingir o verdadeiro sentimento estético é por vezes necessária a mediação da razão.
Os juízos de gosto não se equivalem todos e, num certo sentido, os gostos, de facto, discutem-se. Tal discussão é tornada necessária, entre outras coisas, pela existência de simuladores. Na avaliação estética, introduz-se com efeito a possibilidade da simulação. O simulador, é assim que eu traduzo pretender, é aquele que, seguindo a opinião geral, talvez haja traduções mais convenientes, não sei qual é que é a tradução,